Queridos irmãos, ia falar boa noite, olha, acostumado, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós somos privilegiados por estarmos aqui, amém? Eu quero confessar para os irmãos, antes de começar aqui, que eu estou bastante quebrantado. Ontem, quando eu cheguei em casa, eu fiquei conversando com a Dani da ministração de ontem, né? E Deus já falando comigo, e a Dani também estava presente, e a gente começamos a conversar, que muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas e nós não entendemos por quê. Mas aí Deus foi falando, é porque nós mesmos vamos causando, nós vamos plantando, nós vamos colhendo. E aí a gente sofre, a gente se abate, a gente se desanima, mas é por isso que o Senhor proporciona momentos como esse aqui, para nós sermos renovados, amém? Agora, essa ministração também, como que Deus também falou comigo. Então, eu queria, assim, lançar um desafio para você. Não resista ao que o Espírito Santo está fazendo. Não resista. Muitas coisas do que foi falado, do que está sendo falado e do que vai ser falado, são coisas que nós já ouvimos outras vezes. Mas a palavra de Deus diz que tudo se renova, a palavra de Deus se renova e nós precisamos constantemente sermos renovados, amém? Então deixa o Espírito Santo ministrar, não resista, deixa o Espírito Santo falar, se abra o seu coração, a sua mente, o seu espírito para o que Deus está fazendo, amém? Amém, irmãos? A ministração de agora, vamos estar falando de um inimigo terrível nosso. Nós sabemos que os nossos inimigos são o diabo, o mundo e nós mesmos, ou seja, a carne, né? Mas existem outros inimigos que o diabo usa para querer nos abater. Então, nós vamos estar falando, põe o slide aí, por favor, Gesley. Desânimo. Queridos irmãos, o desânimo é um inimigo que nós precisamos vencer todo dia, amém? E é isso que o Senhor vai estar ministrando aos nossos corações, para nós sermos capacitados a sairmos desse estado. Olha a situação desse camarada. Ele está ali escondido em um lugar escuro, sendo que fora daquele lugar, olha a luz que tem ali. A luz, irmãos, está diante de nós. A luz está dentro de nós. E muitas vezes nós nos pegamos assim, desanimados. Então o Senhor nos traz aqui, nesses dias, para nós sermos renovados, amém? Renovar o nosso ânimo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no 16:33. O tema dessa mensagem é um inimigo chamado desânimo, tá? Então, um versículo bem conhecido nosso, que nós pregamos tanto aqui já, João 16:33, que diz assim: estas coisas vos tenho dito. Deixa eu esperar todos abrirem. Eu vou pedir para abrir a Bíblia só agora e depois nós vamos acompanhando, porque tem bastante versículo. Amém? Diz assim no 33 aí: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, irmãos, aqui as palavras de Jesus já ministrando para cada um de nós, que nós temos que ter bom ânimo, para nós não ficarmos prostrados. Podemos ficar desanimados? Claro. A vida, olha como que a vida está. O próprio Senhor Jesus dizendo aqui, olha, no mundo 3 aflições, no mundo vocês vão ficar desanimados muitas vezes, mas logo volte-se para o ânimo. Volte-se para o ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então, irmãos, deixa eu achar uma posição melhor aqui para me falar, irmãos. Amém. Nós, irmãos, precisamos saber que inimigo é esse chamado desânimo. Então, o que é desânimo? Desânimo significa sem alma, sem vibração. É uma descrença em si mesmo. Irmãos, quando nós estamos desanimados, nós não acreditamos nem em nós mesmos. Não é verdade? Desânimo é a perda de ânimo. É a falta de energia, é a falta de estímulo, é desfalecimento, esmorecimento, abatimento,
desencorajamento, falta de entusiasmo, desapontamento. É estar para baixo. Desânimo, a gente não fica com vontade para fazer nada. Quantas vezes nós estamos assim, desanimados? Desanimados com a vida, desanimados com a família, desanimados com Deus, com a igreja, desanimados com as coisas boas. Então o desânimo é isso, irmãos, é um inimigo terrível das nossas vidas, nas nossas vidas. É a perda de motivação, é a perda de vontade de realizar algo. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, em 1997, eu era um cara completamente desanimado com os estudos. Eu tinha parado de estudar na 5ª série. E aí na reunião de jovens eu fui estimulado a voltar a estudar, a ter ânimo para estudar novamente. Aí eu entrei no supletivo. Quantas vezes, irmãos, nós paramos de fazer coisas importantes na nossa vida por conta do desânimo. E é por isso que o Senhor, irmãos, hoje, agora aqui, já desde ontem, o Senhor quer renovar os nossos ânimos. O Senhor quer renovar as nossas forças, quer renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção. Amém? Então o desânimo é um inimigo que destrói aos poucos se ficarmos o alimentando. Irmãos, diante do mundo atribulado que nós vivemos, nós podemos nos abater. Uma circunstância, alguma coisa que aconteceu. Estava conversando com o Lino agora há pouquinho, ele falando de uma fase que o Lino está passando. E aí, meu irmão, diante daquilo que você falou, você vai ficar desanimado? Se você ficar desanimado, você pode até às vezes ficar pensando ali, meu Deus, e isso e aquilo, mas não ficar prostrado. O Senhor está falando, tenha bom ânimo. Assim cada um aqui sabe o momento que cada um passa no desânimo. Então, queridos irmãos, o desânimo destrói se ficarmos alimentando. Então, por isso, precisamos vencê-lo, amém? Você pode dizer assim, desânimo, você não vai me abater. Eu posso até desanimar, mas eu vou me animar no Senhor. E não vou ficar desanimado na circunstância. Amém? Então eu queria que você repetisse assim também. Hoje o meu ânimo vai ser renovado. Show desânimo. Diga para a pessoa que está do seu lado aí. Você está desanimado? Fala assim, fica não. Fica não, Deus é bom. Agora fala para ela, manda esse desânimo embora. Agora, queridos irmãos, da onde que vem o desânimo? Quando nós estamos ali, que às vezes só Deus sabe, no nosso interior. Às vezes as pessoas mais próximas sabem que nós estamos desanimados por algo. E da onde que vem isso? Da onde que vem o abatimento? De nós sabendo que Deus é a nossa provisão, sabendo que Deus, Ele provê todas as nossas necessidades, que nós temos um Deus que é Deus de milagres, que nós temos aí todas as possibilidades de vivermos animados no Senhor. Por que então que eu fico abatido no desânimo? Prostrado. Não significa que nós não vamos ficar. Não significa, o próprio Jesus disse aqui, né? Você vai ficar desanimado muitas vezes. Vai passar por tribulação. Mas tem de bom ânimo. Olha, irmãos, que maravilhoso, o próprio Jesus que venceu o mundo, sendo um homem como nós, ele disse, eu venci o mundo. Então, de onde vem o desânimo? O desânimo pode vir de várias formas, circunstâncias adversas, através de notícias ruins, nós ouvimos a todo momento, nós ligamos a televisão, nós vemos e ouvimos, e aí como o Carlos ministrou aquilo, se nós alimentar aquilo na nossa mente, a mente vai jogar tudo para o corpo e vai nos fazer ficarmos prostrados. Então o desânimo pode vir perdas na nossa vida, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, né? Vem a tristeza, vem o luto, vem aquele estado de abatimento, que é normal o luto ter, mas o que nós não podemos é ficar naquela situação.
O desânimo pode vir nos problemas familiares. Irmãos, problemas na família pode causar um desânimo. Um problema conjugal traz desânimo. Problemas com os filhos pode trazer muito desânimo. Problemas no trabalho. A falta de trabalho traz desânimo. Às vezes, lá no trabalho, a pessoa estando empregada, ela passa por tanto problema, tanta pressão, que às vezes vem um desânimo. Decepção com pessoas que nós confiamos, que nós confiávamos, pode trazer um desânimo, uma decepção. Ver pessoas desanimadas também nos desanimam. Não é verdade, irmãos? Às vezes nós vemos pessoas desanimadas ali, meu Deus, aquilo ali também pode trazer um desânimo para as nossas vidas. Irmãos, em todos os lugares, nós podemos sermos atingidos pelo desânimo. Até na igreja, sabia? Na igreja, se tem problemas. E aquilo pode também trazer desânimo quando nós percebemos o problema. E eu quero aqui confessar que o maior problema nosso aqui da igreja, você está olhando para ele. E eu estou olhando para os problemas da igreja. A igreja é formada por pessoas. Pessoas são problemas. E às vezes, irmãos, no nosso convívio, a gente pode desanimar uns com os outros, mas o Senhor está falando, não fique prostrado no desânimo, não. Tem de bom ânimo, amém? Tem de bom ânimo. Queridos irmãos, o desânimo vem do inferno. Pois Jesus mesmo disse que o ladrão, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. A finalidade, irmãos, do diabo é matar, roubar, destruir o nosso ânimo, a nossa fé, as nossas forças, a nossa expectativa, os nossos sonhos. Esse é o papel do inimigo. Por isso que vem do diabo. Porque, queridos irmãos, quando nós estamos desanimados, nós colocamos tudo a perder na nossa vida. Irmãos, um crente desanimado, ele não pode ser usado por Deus, ele não vai ter como, né? Não tem como, Deus quer fazer, mas está desanimado. Às vezes nós nos sentimos assim, e aí Deus nos traz para 3 dias para estarmos sentados, e Deus fala assim, eu vou renovar o teu ânimo, eu vou renovar as tuas forças, eu vou levantar o teu olhar, eu vou abrir a tua mente, eu vou abrir os teus ouvidos espirituais, para que você veja, e você saia dessa condição e vai para a luz, amém? Porque, irmãos, lugar escuro é lugar de desânimo, é um lugar frio, e às vezes nós vamos para este lugar desanimados. Então, queridos irmãos, o desânimo é um inimigo que nós precisamos vencê-lo, amém? Glórias a Deus por isso. O desânimo quer, roubar a nossa alegria. Irmãos, quando nós perdemos a alegria, irmãos, como que nós vamos caminhar diante dessa vida difícil que nós temos? Sendo jovem, ou sendo já adultos, nós precisamos da alegria de Deus nas nossas vidas. Num mundo de tristeza que nós vivemos, num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, então nós precisamos estar animados. Amém? O que pode trazer também um desânimo? Palavras negativas. Você vê que o Carlos falou algumas coisas e sempre uma ministração vai encaixando com a outra, porque Deus quer falar conosco. Queridos irmãos, se as palavras negativas entrar na nossa mente, isto é, se ficarmos alimentando, isso aqui na minha casa, ai meu marido agora, que é minha esposa agora, os meus filhos, que o vizinho aqui agora, que não sei o que no trabalho, que na igreja que não sei o que, que eu mesmo, eu não sei o que lá. E a gente fica remoendo aquilo, uma palavra dita, um gesto, seja lá onde nós estivermos, isso daí pode desencadear, irmãos, um desânimo, um abatimento, pelas coisas negativas. E nós vivemos, irmãos, num mundo negativo. Então nós não vamos poder alimentar as coisas negativas da nossa mente. Geralmente, quem emite essas palavras são
pessoas ou situações, né, que já estão tomadas pelo desânimo e pela incredulidade e querem contaminar e paralisar outros também. Então, irmãos, nós não podemos aceitar palavras negativas. E também não podemos viver na base do positivismo. Para mim ser animado, agora eu vou ficar só pensando positivismo. Não. Carlos falou que nós temos que alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e a palavra de Deus, ela nos renova, nos fortalece, nos levanta, nos ajuda a enfrentarmos as situações adversas, amém? Então, queridos irmãos, você pode dizer assim, eu não vou aceitar as palavras negativas, as situações adversas, eu não vou ficar prostrado no desânimo. Amém? Eu vou me levantar no ânimo do Senhor. Essa tem que ser a nossa convicção, irmãos. Nos levantarmos no ânimo do Senhor. Pode estar acontecendo o que for, irmãos, aonde nós estivermos. A Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar da onde veio a nossa vitória, a cruz do Calvário. Não aceite palavras de derrota. Aceitar significa ficar remoendo as palavras que foram ditas, ficar considerando-as e ficando pensando no que foi dito. Nas adversidades, temos a oportunidade de exercermos a fé. Esse camarada que nós estamos vendo ali, irmãos, ali, ele não está acionando a fé. Eu não sei quanto tempo que ele está ali desanimado. De repente, ele poderia até chegar ali mesmo desanimado, mas logo tinha que se lembrar de quem Deus é. Nós, irmãos, podemos chegar num ponto de desânimo, seja lá pelo que for, porque nós temos sentimentos, nós temos emoções, e as coisas estão acontecendo. Mas logo, irmãos, como cristãos que nós somos, nós temos que nos colocar no ânimo do Senhor, temos que nos colocar em Deus, amém? E isso, irmãos, é maravilhoso. Temos que exercer a fé e rejeitar o pessimismo das coisas que vemos e das coisas que ouvimos. A gente ouve, a gente vê, aí nós temos que filtrar, como o Carlos falou, e não podemos ficar alimentando aquilo. Nós já temos que falar, Senhor, no nome de Jesus, toma nas tuas mãos isso, Senhor. E eu quero ficar em paz, eu quero olhar para o Senhor, eu quero caminhar na tua direção. Eu não quero olhar nem para um lado, nem para o outro, e muito menos voltar atrás. Eu quero caminhar, Senhor, animados em Ti, amém, irmãos? É isso que o Senhor quer de nós. Então, irmãos, por quê? Porque o que vemos e ouvimos tem influência direta nos nossos sentimentos. Nos nossos sentimentos. Carlão estava falando aqui que a alma, é da alma que vem os sentimentos, as emoções. E se nós demonstrarmos, irmãos, que nós nos abatemos por aquilo que está acontecendo, aí o diabo vai armando aqui, armando lá, para a gente continuar nesse estado. Então, quando percebermos que o desânimo está chegando, temos que exercer a fé, amém? E temos que dizer, show desânimo. Você pode dizer, show desânimo, sai da minha vida, no nome de Jesus. Irmãos, o que fazer então quando o desânimo chega? O que fazer? A gente pode ali no momento até pensar, meu Deus, né? E agora? Mas a gente não vai poder ficar só ali remoendo aquilo e agora acabou. Não. Nós vamos ter, irmãos, que encher a nossa mente de bons pensamentos. Como nós estamos sendo ministrados aqui pela manhã, encher a nossa mente de bons pensamentos. O Carlos disse lá, né, tudo que é bom, tudo que há virtude, temos que pensar nisso. E também, irmãos, né, diante de tantas notícias ruins vindas de todos os lados, acontecimentos que trazem tristeza e preocupações, devemos fazer como Jeremias fez. No livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, Lamentações 3, 21 diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Pintou uma situação diversa. Eu preciso trazer à memória
aquilo que me traz esperança. O que me traz esperança é a bondade, a fidelidade de Deus. É as promessas de Deus que me traz esperança nessa situação adversa. Os propósitos de Deus na minha vida. Os milagres que Deus já realizou na minha vida. Isso, irmãos, é que nos vai fazer nos levantar de uma situação de desânimo. Amém? Então, queridos irmãos, nós temos que trazer à memória o que pode dar esperança quando nós nos sentirmos desanimados. Quando vir aquele momento de desânimo, nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Amém? Bom dia ao casal que chegou. Fiquem à vontade, tá? Nós estamos numa ministração aqui agora chamada um inimigo chamado desânimo, tá? Aí vocês vão acompanhando junto com a gente aí. Então, queridos irmãos, é assim que funciona. Irmãos, também a influência do medo. Quando nós nos vemos em uma situação adversa, o medo também pode vir sobre nossas vidas. O Carlos estava falando, né? Interessante. Ele indo de carro junto com o filho e a esposa, passou por um grupo de pessoas que estavam na frente de uma empresa. O Carlos passou por eles, fez a volta, e quando os caras viram que ele fez a volta, o que os caras fizeram? Saíram fora com medo. Porque eles olharam e falaram, meu Deus, é uma quadrilha que tem ali dentro. Uma quadrilha, está formada. Hoje, quando nós vemos notícias, sempre tem uma mulher envolvida, né? Aí o cara falou, olha, tem uma ali que deve ser a cabeça. Cadê? A Kika não está aí não, né? Irmãos, quantas vezes nós passamos por situações de medo? O medo pode vir de qualquer forma. De todos os lados, e o medo, irmãos, ele tem uma influência muito grande também para nos desanimarmos. Eu estava falando outro dia, tenho conversado esses dias com o Lino, está tendo a possibilidade de eu ser demitido a qualquer momento na empresa, e eu tenho estabilidade. Estão mandando gente com estabilidade, aí me bateu o medo. Aí o medo quer me levar para o desânimo, para a murmuração. O que vai ser de mim? Eu tenho 2 passarinhos para dar água de beber. Tem uma codorninha também. Clementão falou, que é isso? Calma, sogrão. Então, irmãos, várias situações vão acontecendo nas nossas vidas que podem querer nos abater e desanimar. Então, nós temos que trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aí logo, sabe o que eu fico lembrando? Foi o Senhor que me colocou aqui. Foi o Senhor que me colocou aqui, Senhor, e se for para mim sair, vai ser o Senhor que vai me tirar. Então, nós temos que trazer à memória, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, amém, irmãos? Se você está passando por um momento de desânimo, um abatimento, sei lá, alguma coisa, lembre-se que Deus é na sua vida, amém? Levante-se, não fique prostrado diante do desânimo. Deus é com você, amém? Glórias a Deus. Irmãos, não devemos temer nos momentos de adversidade, nem das lutas da vida, pois o Senhor é a nossa fortaleza. Sabe, no momento de desânimo, nós temos que lembrar, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu socorro no momento da minha angústia, do meu desânimo, do meu abatimento. Nós temos que nos lembrar disso, irmãos, que Deus é conosco. E que em Deus nós podemos todas as coisas. E aí quando nós começamos a nos lembrar de Deus, nos colocar em Deus e falar, Espírito Santo, me ajuda, me levanta, Senhor Jesus, o Senhor é comigo, o Senhor habita em mim. Me levanta desse estado. E aí, queridos irmãos, aí nós saímos daquela situação. E nós vamos para fora. Olha, a solução desse camarada aí está fora. Não está ali naquele posicionamento que ele está. O desânimo nunca vai te ajudar em nada. Vai só te jogar mais para o fundo da caverna. Ou seja, nos momentos que vem o desânimo, devemos crer que Deus é conosco. Irmãos, em Filipenses 4:7, no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós estamos desanimados, nós não conseguimos sentir a paz de Deus. A gente vai alimentando só aquilo que desencadeou
o desânimo. A gente vai ficar remoendo só aquilo. A gente perde a paz, a gente perde a esperança, a gente perde as forças. E aí vai desencadeando um monte de coisa. Então, irmãos, nós temos a paz, amém? Você que está aqui essa noite é cheio da paz de Deus na sua vida, amém? Não fique prostrada no desânimo ou prostrado no desânimo. Deus é maior, amém? O complexo de inferioridade também afeta diretamente a autoestima. Irmãos, quando eu também cheguei na igreja, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu era um cara que tinha muito complexo de inferioridade, muito. Vocês não têm ideia. Mas o Senhor me curou disso. Meus pais tiveram um relacionamento de conflitos, de brigas, e aquilo foi me desanimando. E eu fui crescendo com aquilo foi entrando dentro de mim, eu fui colocando aquilo na minha mente, eu fui crescendo, me tornei um jovem, me entreguei para as baladas, para a cachaça, para tantas coisas. Numa situação dessa de desânimo com meu pai, desânimo com a minha mãe, principalmente com o meu pai. E eu ouvia do meu pai: você não vai servir para nada. E eu fui indo assim, até quando eu cheguei na igreja. E Deus falou para mim: você é o meu filho amado. E eu saí da condição, irmãos, do complexo de inferioridade. E o meu complexo de inferioridade era porque eu também não estudava. Quando eu comecei a paquerar a Dani na igreja, eu cheguei na igreja, eu falei que eu cheguei só com a 5ª série. Logo de cara, irmãos, estenderam um tapete vermelho assim no centro da igreja e fizeram uma homenagem para a Dani, que ela foi a melhor aluna daquele ano, no curso aqui do Barão de Mauá, de técnica em química. Eu fiquei contente, mas logo pensei: meu Deus, eu só fiz a 5ª série. Bateu um desânimo, ela não vai querer nada comigo. Mas como o Senhor me curou, e eu me levantei daquela situação de complexo de inferioridade, hoje eu estou com a minha neguinha aí, 2 filhos, conquistamos tantas coisas. Sabe por quê? Porque eu não fiquei prostrado no desânimo, no complexo de inferioridade. Queridos, eu quero dizer para você que você é uma bênção, você é muito especial. Não deixe o desânimo abater a tua autoestima. Não deixe isso, seja a circunstância que for na tua casa, num casamento, com os filhos, coisas que acontecem em todos os lugares. Você é uma bênção, você é muito amado de Deus. Anima-te no Senhor, levanta-te no nome de Jesus, porque esse inimigo não é invencível, o desânimo não é invencível, amém? Jesus venceu o mundo, e Jesus habita em quem? Diga: em mim. Jesus habita em nós. Olha, irmãos, você é tão abençoado, que a prova disso é que Deus deu a responsabilidade para você e para mim, para governar e dominar a terra. Olha, irmãos, se nós não valêssemos nada, o Senhor não ia dar essa incumbência para nós, de nós sermos bênção, luz do mundo e sal da terra. No livro de Gênesis, no 1:28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você é uma bênção, você pode governar a tua vida. Você pode controlar os seus pensamentos, como o Carlos diz. Você pode fazer escolhas certas. Você pode decidir o melhor para a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te abençoou para governar. Irmãos, quando nós estamos desanimados, nós perdemos o controle da nossa vida. Perdemos o controle da nossa casa. Perdemos o controle da nossa vida com Deus. E aí, irmãos, por isso que eu falei no início, o desânimo, ele vai destruindo aos poucos. É avassalador, irmãos, os efeitos do desânimo. Então é por isso que o Senhor nos traz aqui, para renovar o nosso ânimo, amém? Irmãos, embora saibamos que o homem é pó e que é cinza, você pode dizer assim: eu sou pó e cinza. Nós somos fraquinhos, irmãos. É por isso que às vezes a gente fica desanimado.
Mas, embora nós sejamos assim, devemos também ter a consciência que temos totais condições de fazer coisas grandes, de realizar grandes coisas, porque Deus é na nossa vida. O que nós precisamos fazer então? Nos colocarmos, irmãos, em Deus. Nos colocarmos em Deus, amém? Esse é o segredo, irmãos. Olha a importância, irmãos, que nós temos, que você tem. Em 1 Pedro 2,9 diz o seguinte. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, quando Deus diz para nós, mas vós sois a geração eleita, ou seja, irmãos, Ele nos escolheu. Do jeito que nós somos, irmãos, Ele nos escolheu. Quando diz o sacerdócio real, você é o sacerdócio real, você é a minha igreja. Irmãos, não há nada mais glorioso na terra do que a igreja do Senhor. E Deus fala, você é o meu sacerdócio real, você é a nação santa, ou seja, você é um povo separado. Você é separado para mim. Olha, irmãos, quantos motivos para nós não ficarmos prostrados no desânimo. Porque o mundo sempre vai falar o contrário. Você não serve. Você não vale nada. Você é incapaz. Tudo que você faz dá errado. Não prospera o que você faz. Não. Você é uma bênção. Você também foi diz que é povo adquirido, ou seja, Deus nos adquiriu. Deus nos comprou, irmãos. Ele chegou lá na banca do inferno, lá na cruz do Calvário, nós cheios de pecados, de complexo de inferioridade, cheios de desânimo. Eu vou pagar um preço por você. E o preço vai ser o preço de sangue, a morte do meu filho. Amém, irmãos? Você é povo adquirido, e ainda para fazer grandes coisas, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou daquele lugar. Coloca lá, Jéssica. Nós vamos anunciar, irmãos, as virtudes daquele que nos tirou das trevas, de um lugar de morte, de desânimo, de tristeza, de abatimento, e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, amém? Porque Deus fez isso conosco, nós agora podemos anunciar isso. Por isso, irmãos, nós não podemos ficar desanimados. Deus, Ele quer usar você, quer me usar, nós animados no Senhor, mesmo com as situações adversas acontecendo. Jesus, Ele venceu o mundo, e olha que circunstâncias adversas que Ele passou. Depois os apóstolos, no Velho Testamento, quantos homens e mulheres também foram usados, e tantas coisas adversas aconteciam. Então, queridos irmãos, mesmo sabendo que somos amados do Pai, que somos especiais, que somos abençoados, o desânimo sempre vai querer nos abater. Mas temos que logo nos colocar em Deus e lembrar que Deus é bom para conosco, amém? Você pode dizer novamente, show desânimo! Sai da minha vida! Sai da minha casa! Sai da minha família! Sai do meio da minha igreja! Show! No nome de Jesus. Não queremos nada contigo. Não queremos nada contigo, desânimo. Agora, irmãos, o que fazer? Como vencer esse inimigo? Vivendo cheio de ânimo. Ué, se o desânimo nos abate, o que nós vamos ter que fazer? Viver cheio de ânimo. Põe o próximo slide aí, Jéssica. O cara resolveu sair da toca. Olha, irmãos, a diferença. É isso que Deus quer fazer, irmãos. Anima-te no Senhor. Sabe as circunstâncias adversas, irmãos, na tua vida, na tua casa, seja lá o que for, o Senhor está falando, anima-te no Senhor, se coloque em Deus, sai para fora da toca, diga aí para a pessoa, sai fora da toca, a toca do desânimo, sai fora. Irmãos, eu já falei aqui, eu tenho o meu temperamento, uma boa dosagem de melancolismo, se eu bobear, eu entro na toca, e para mim sair dele é difícil. Então eu tenho que sempre o quê?
me animar no Senhor, me colocar no Senhor. Cada culto aqui, cada atividade, irmãos, é o Senhor dizendo para nós: anima-te em mim, se firme em mim, diz o Senhor. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os acontecimentos, não fique remoendo as notícias ruins, as palavras negativas, não. Um crente animado sente forças para trabalhar e realizar grandes coisas. Irmãos, quando nós nos animamos no Senhor, nós sentimos forças para realizar grandes coisas na nossa vida pessoal. Foi o que eu fiz, eu voltei a estudar. E a Dani ficou na minha cola: olha, você não pode parar aí no 2º grau, não. Eu ainda resistia mais um pouco, tá bom demais o 2º grau aí, né? Você vai fazer curso. Ó, minha esposa cheia de ânimo para mim. Você vai fazer curso. E eu, ela não entendeu nada. Mas aí eu falei: o quê? Deus está usando a minha neguinha. E aí eu fui fazer cursos no Senai, cursos de graça pelo sindicato. E aí depois, lá na frente, irmãos, por conta do meu problema na empresa, eu fui parar num setor bom, ar-condicionado, capa branca, porque eu era lá do pé da máquina. E aí Deus me abençoou. Eu estou lá até quando Deus permitir. Mas eu tinha um complexo, esse complexo de inferioridade muito grande. Uma facilidade para ir para o desânimo. Mas o Senhor, irmãos, Ele quer, né, que nós realizemos coisas pessoais na nossa vida pessoal, coisas grandes na nossa vida familiar e também na nossa vida cristã. Irmãos, nós temos uma vida cristã. A nossa vida não é só trabalhar, estudar, ir para casa, ir um lazerzinho e descansar. Não, nós temos uma obra que o Senhor confiou nas nossas mãos. E o Senhor quer, irmãos, que nós sejamos animados nele, amém? Realizar grandes coisas que são propósitos de Deus, sermos usados na obra. Anunciar as virtudes daquele que nos tirou da toca, né? E nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Em Neemias 8:10, na parte B, diz o seguinte: porque este dia é consagrado do Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, uma das armas poderosas que nós temos para vencer o desânimo, vencer o abatimento, a falta de convicção, a falta de esperança, a falta de fé, é o ânimo, é a alegria no Senhor, amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em Romanos 15:13 diz assim também: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. E o Deus da esperança, que Deus é esse, irmãos? É o Deus que nós servimos. E o Deus de esperança vos encha de todo gozo, ou seja, alegria e paz. Vos encha de ânimo, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Irmãos, o Senhor quer nos abundar de esperança, nos abundar de ânimo, nos abundar, irmãos, de convicção, de garra, de perseverança, amém? E isso, irmãos, nós só vamos conseguir se nós sairmos do estado de desânimo. É fácil? Não é fácil. Às vezes que eu desanimei, às vezes que você já se desanimou, não é fácil, é muito difícil. Mas o Senhor sempre chama: sai daí, sai daí, sai daí do estado de desânimo, sai fora desse lugar, porque eu tenho grandes coisas na tua vida, na tua casa, na tua família, na igreja, tenho grandes coisas para os teus filhos. Não desista, o desânimo, irmãos, quer nos fazer desistir dos sonhos de Deus. E em Deus, irmãos, encontramos uma alegria especial, que nos dá força. Irmãos, outras alegrias passam. A alegria do mundo, irmãos. Às vezes as pessoas se desanimam na igreja, se desanimam com Deus, se desanimam com a obra de Deus, e aí elas vão buscar uma alegria, como aquele filho pródigo fez, fora da casa do pai. Mas aquela alegria passa. A alegria do mundo passa, mas a alegria de Deus, ela nos renova e nos fortalece, amém? Você pode dizer assim: a alegria de Deus me renova, me fortalece, me anima. Por isso eu digo: desânimo
Sai da minha vida. Show! Show! Irmãos, nós temos que nos posicionar. Nós somos guerreiros do Senhor. Eu vou me levantar no nome de Jesus. O que é isso? O que é isso aí que quer me abater, quer me deixar lá preso igual aquele cara estava? Não, Deus é maior na minha vida. Outra coisa que nós podemos fazer para vencer o desânimo é exercitar a nossa fé. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, exercite a sua fé. Amém? Outro dia eu estava ministrando aqui, eu falei assim, irmãos, as adversidades, as lutas, as tribulações que nós passamos, elas vêm sobre nossas vidas para nós fazermos simplesmente uma coisa: acionar a teclinha chamada fé. Se não forem as lutas e as adversidades, irmãos, os momentos de desânimo, para que a fé? Fé em Deus, fé na palavra, fé no que aconteceu na cruz do Calvário. Não, nós temos que ir para a fé. Então, em Hebreus 10, 38, diz o seguinte, Hebreus 10, 38, diz assim, o Jesus vai colocar lá, né? Diz assim, né? Aqui na minha tradução está assim, né? Todavia, o meu justo viverá da fé. Nós somos os justos do Senhor, irmão. Nós somos justificados na cruz do Calvário. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Aí depois, no próximo, no 39, diz, né? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Amém, irmãos? Queridos irmãos, o desânimo, ele tem o objetivo de fazer nós pararmos, paralisarmos, e o próximo passo depois é voltar para trás, é retroceder. O desânimo faz isso, quer fazer isso, tem feito isso em muitos crentes, irmãos, no decorrer do início da igreja. Mas, irmãos, o ânimo faz o contrário. O ânimo nos impulsiona para frente, nos impulsiona a combater o bom combate da vida, nos impulsiona a buscar a Deus, a buscar as coisas de Deus, o reino de Deus. Amém? A fé do cristão é essencial. A fé é essencial para o cristão. O nosso dicionário diz que a fé significa firmeza. Firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. Significa confiança. A fé, irmãos, é confiança, é um compromisso firmado. Falamos isso esses dias. Em Hebreus 11, né, aí a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Naquela primeira imagem, aquele cara estava sem fé nenhuma. Aqui estou, aqui eu vou ficar, aqui eu vou morrer, porque eu não vejo mais saída. Ele não conseguia mais esperar naquilo que Deus tinha para fazer, ele perdeu, ele não conseguia ver mais solução. Mas aí ele resolveu sair, ele resolveu dizer para Deus: Deus, eu me alegro no Senhor, e eu sei que o Senhor é Deus de milagres, é Deus de ânimo, é Deus de força, é Deus que sustenta. Amém, irmãos? É isso que o Senhor quer fazer, irmãos. Precisamos exercitar a fé. Queridos irmãos, outra coisa que precisamos fazer para vencer o desânimo é meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia está ficando de lado. As pessoas não querem mais saber da palavra de Deus. Elas vão vivendo, eu acho, eu penso, eu sei e eu faço. Afinal de contas, eu sou uma pessoa boa. E Deus me ama. Mas a palavra, meditar no que a palavra de Deus diz, não tem necessidade mais, porque já foi consumado lá na cruz do Calvário toda a minha vitória, todas as minhas bênçãos. Mas não é assim. Se meditarmos na palavra de Deus, nós vamos ver, irmãos, que tudo quer nos levar para o desânimo, para longe das coisas de Deus.
para a separação de Deus. E a Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós nos desanimamos, porque nós sabemos que desagradamos a Deus. Aí vem aquela tristeza. Mas essa tristeza é para nós nos arrependermos e confessarmos a Deus e recebermos dele o perdão. Não para nos deixar, mas o diabo acusa. Olha aí o que você fez. Você está na igreja, lá você levanta a mão no culto, mas o que você fez aí? Aí ele vai acusando, a gente se sente acusado e a gente fica preso no desânimo, no sentimento de culpa, né? Então não, irmãos, nós temos que meditar na palavra. Na palavra de Deus nós encontramos pessoas que passaram por situações de desânimo, situações complicadas, homens, mulheres e jovens que enfrentaram reis perversos, religiosos invejosos, falsos profetas e também falsos irmãos, mas venceram pela fé e pela palavra do Senhor. Irmãos, assim também é conosco. Nós passamos por tantas coisas, mas nós vamos vencer pela fé, amém? Vamos vencer pela fé e pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Outra coisa também, irmãos, que nós devemos fazer para vencer esse inimigo chamado desânimo, é encher a nossa mente de bons pensamentos, né? Aí novamente eu quero repetir lá o que Jeremias disse. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, nós temos que nos lembrar sempre da onde Deus nos tirou. Da onde que Deus tirou você? Quem eu era? O que eu tinha antes e o que eu tenho agora? Isso daí, irmãos, vai nos trazer esperança, vai nos trazer fé, vai nos trazer bom ânimo. Olha, as vitórias que Deus me deu naquela época lá, é o mesmo Deus hoje. Oh, aleluia, então eu não vou ficar desanimado não. Olha, aquele milagre que Deus fez na vida da minha esposa, ou fez na vida do meu filho, ou na vida do meu marido, é o mesmo Deus de hoje. Os livramentos de morte, as portas abertas, as provisões, irmãos, isso aí vai nos encher de ânimo, amém? Agora, se nós, irmãos, vivermos a vida cristã, sem lembrar de nada de quem Deus é, do que Deus fez, aí o jacaré nos abraça, e nos leva para a toca, e lá nós vamos ser destroçados por ele, esse jacaré chamado desânimo. Diga assim, sai fora, jacaré. Show, desânimo. Queridos irmãos, vamos terminar já. Outra coisa, irmãos, que nos faz sermos animados em Deus, o que nos vai levar para o ânimo no Senhor, é a importância de bons conselheiros na nossa vida. Deus, irmãos, sempre quer usar alguém para nos aconselhar. Às vezes nós estamos assim, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu faço? Às vezes nós consultamos a Bíblia e às vezes ali não ficou claro o que Deus quer. Nós vamos precisar de um bom conselheiro. Como crentes que somos, temos que identificar se alguns de nossos amigos ou pessoas que relacionamos falam com pessimismo e só dão palavras de desencorajamento. Está cheio, irmãos. Está cheio. Palavras de pessoas que nós conhecemos que ao invés de nos levantar, sutilmente vai nos jogar para baixo. E aí nós vamos ter que o quê? Que nem o Carlos falou, filtrar o que ouvimos. Nós vamos ter que ter discernimento. Peraí, esse papo aqui, sempre que eu vou conversar com essa pessoa, eu fico para baixo. Tem alguma coisa errada aí. Então, irmãos, nós temos que ter discernimento. Então devemos, irmãos, afastar dessas pessoas. Ou pelo menos, evitar certos assuntos com tais pessoas. Porque às vezes são pessoas que nós amamos, pessoas de casa, pessoas... Por exemplo, lá no trabalho mesmo, tem um colega lá que está frustrado porque prometeram um aumento para ele, teve uma conversa com a chefia, já tem 4 meses que não vem nada, o cara está completamente desanimado. E aí ele fica assim, só criticando o chefe, só metendo pau no chefe.
E eu ali, né? Aí daqui a pouco não sei o que lá. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, esse cara está me levando para mim ficar desanimado também. E eu não estou passando pelo que ele está passando, nessa questão. Está acontecendo isso com você, mas comigo não. As coisas podem estar acontecendo no meio dos teus parentes, mas com você não. Às vezes nós vemos alguns irmãos desanimados na igreja, mas eu não estou. Meu negócio é com Deus. E se aquilo ali, irmãos, ficar te afetar, você vai ter que tomar uma posição. Não vamos falar mais disso aí, não. Ou você tenta animar, ou se a pessoa não quer, então tá bom, vamos falar de outra coisa. Ou se você vê que não, que a pessoa está querendo que você joga no time dela, ela fala, então nós vamos ficar um tempo sem conversar. Seja lá no trabalho, seja lá aonde for. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? Porque o inimigo é sujo. Ele usa várias possibilidades, igual o Carlos ministrou na última. Ele fica observando. E o observar dele, ele não sabe o que pensamos. O diabo não sabe o que pensamos. Mas ele observa as nossas atitudes. Opa! Então eu vou trabalhar em cima disso aí. Aí ele vai armando para ele, né? E às vezes, irmãos, pode acontecer de nós ouvirmos palavra de desencorajamento, e às vezes nós é que estamos desencorajando alguém. Por quê? Porque nós estamos desanimados também. Então nós temos que sair. A palavra de Deus diz que nós somos aqueles que temos que animar as pessoas, né? Eu até trouxe uma mensagem outro dia aqui, bom ânimo, né? Eu acho que foi no culto da Vitória. Aí falou que um tal de Onesíforo animou Paulo lá na cadeia. Paulo era cheio de Deus, cheio dos propósitos de Deus, e Paulo ali, açoitado, humilhado e tantas coisas, e o cara deve ter visto Paulo lá, triste, chateado, falou assim, opa, não, levanta. Ânimo. Então, irmãos, nós precisamos animar-nos no Senhor para poder animar outros também. Amém? O que nós também não podemos é sermos influenciados. Outro dia o cara veio falando lá para mim, o Corinthians vai cair. Querendo trazer desânimo para mim. Eu falei, achei daí, que caia. Porque ele vê lá, quando o Corinthians ganha, eu gosto de tirar um sarrinho também, né? O cara veio querer me desanimar porque o Corinthians está prestes a cair. Eu falei, que caia, eu vou seguir em frente à minha vida. Às vezes a pessoa, você está vendo ali, está vendo fulano, ciclano. Vamos orar então. Devemos procurar, irmãos, apoio de pessoas amigas e confiáveis. Né? Nós podemos ter amigos, temos amigos confiáveis, né? Às vezes um parente. Na igreja também temos irmãos confiáveis. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos fazer para animarmos no Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Irmãos, sem ser cheio do Espírito Santo, fica difícil animar no Senhor. Temos que buscar. Sabe, irmãos, nós temos orado aqui, buscando por avivamento, reavivamento. Irmãos, para quê? Para sermos cheios do Espírito Santo. Temos orado pelas famílias da igreja. Senhor, enche cada família com o teu Espírito. Vem, Espírito Santo, animar, vem fortalecer, vem levantar, vem fazer milagres. Milagres de cura, de libertação, milagres de prosperidade, milagres de avivamento, milagres. Nós temos orado, irmãos, e temos buscado o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque nós entendemos, irmãos, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Paulo, né, como eu falei agora há pouco, ele foi preso, perseguido, humilhado, injustiçado. Às vezes nos sentimos assim também, injustiçados. Às vezes somos perseguidos, somos caluniados, somos açoitados. Lá ele era açoitado mesmo assim, açoite mesmo dos guardas lá romanos. E nós, às vezes, nós não somos açoitados pelas circunstâncias da vida, pelos problemas, e quer nos levar para o desânimo. Mas Paulo não se deixou vencer pelo desânimo, não perdeu o foco, venceu suas lutas, porque ele era cheio do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo, amém, irmãos? Sejamos cheios do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo. Irmãos, para sermos cheios do Espírito Santo, vamos precisar nos colocar em oração.
leitura da palavra, jejum, comunhão na igreja. Comunhão na igreja, irmãos, é tão importante. Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu cheguei na igreja, eu tinha 26 anos. Aí fui direto para a reunião de jovens, né? E os líderes diziam assim: para você ficar firme na sua vida cristã, você vai ter que ser compromissado com, ter comunhão com a igreja. Você vai ter que participar das atividades, porque se você ficar de lado, de fora, você vai se esfriar e você vai ser abraçado pelo desânimo. Então, irmãos, oração, leitura da palavra, jejum, comunhão na igreja, envolvimento e comprometimento com a obra, são ferramentas para nós nos animarmos em Deus, amém? E assim nós vamos vencer o desânimo. Queridos irmãos, concluindo aqui, venceremos o inimigo desânimo se realmente nos colocarmos em Deus e buscarmos o seu reino, que é estabelecido de paz, justiça e alegria no Espírito. Irmãos, nós, por teimosos que somos, muitas vezes nós corremos atrás e buscamos tantas outras coisas, mas nós não buscamos em primeiro lugar o reino. Nós invertemos a ordem, corremos atrás disso, atrás daquilo, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tal, e vamos deixando o reino de Deus de lado, e aí vem o quê? As consequências, e uma das consequências é o desânimo. Então que nós possamos, irmãos, nos colocar em Deus e buscarmos este reino maravilhoso. E aí, queridos irmãos, em Salmos 18, por favor, Gesley. No livro de Salmos, no capítulo 18, do 32 ao 39. Diz assim: o Deus que me revestiu de força. Olha, irmãos, olha o Deus que você serve, que nós servimos. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o meu caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Sabe quem tem se levantado contra você e contra mim? O desânimo. Mas o Senhor está falando aqui que Ele nos fortalece para combater isso, amém, irmãos? Gostaria que você ficasse em pé, no nome de Jesus, e nós vamos fazer essa oração aqui, que o salmista fez. Queridos irmãos, não se permita ficar desanimado, não permita que o desânimo tome conta de você, amém? Você é mais que vencedor, você é abençoado, você é filho de Deus, você é a igreja do Senhor, você é a noiva de Cristo, você é uma bênção, e o desânimo quer tirar a convicção de todas essas coisas. Você é a luz do mundo e o sal da terra, o desânimo quer tirar isso de você. Você é um profeta, uma profetisa do Senhor, amém? Você já foi muito usado por Deus, e Deus quer te usar mais ainda. Mas o desânimo não quer que você seja bênção para ninguém, nem na obra, nem na tua casa, nem... O diabo não quer, irmãos, que nós venhamos ter ânimo no Senhor. Mas nessa noite o nosso ânimo é renovado, amém?